O que é planejamento? Cara, planejamento, se a gente for olhar a parte técnica, é a aplicação de ferramentas e técnicas para que a gente obtenha um resultado. Se eu for olhar para uma visão mais simples e até poética, para mim é a ferramenta que faz a gente transformar sonhos em realidade. Então, é a gente pegar a ferramenta técnica e colocar a favor do nosso sonho, fazer com que as ferramentas e a técnica trabalhem mais para a gente do que a gente, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Você vê muita gente fracassando por falta de ter um bom plano? Normalmente as pessoas que fracassam, elas fracassam porque elas não têm um plano, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E os empreendedores e empresários também, eles fracassam os seus negócios por falta de um plano. E não é um plano qualquer, é um plano bem feito. Então não adianta eu falar, mas eu fiz um plano. Tá bom, mas o plano estava correto? O plano estava claro o suficiente para que você conseguisse ter transparência e clareza de como você vai alcançar aquele seu resultado, aquele seu sonho. Então, a maior parte dos fracassos, quando a gente vai olhar no detalhe, ou foi um erro de planejamento ou a inexistência de um plano. Não tem outro grande motivo, é basal. A gente não pode construir uma casa sem construir uma boa fundação. Como que eu vou realizar meu sonho sem construir um bom plano? Aí eu vou precisar ouvir muito a música do Titãs, O Acaso Vai Me Proteger, né? Então, tipo, na minha cabeça não funciona. Ou eu tenho plano, ou eu torço para que o acaso me proteja na minha jornada. Eu prefiro ter um plano. Boa. Você sempre planejou na sua vida? Sempre, desde pequena. Eu participei de um processo seletivo uma vez, o cara falou, você começou a fazer planejamento e gestão no Jardim da Infância? Eu fiquei bem brava com ele. Eu falei, não, foi um pouco antes. É brabo, hein? E a pessoa que planeja, às vezes ela é tida como chata, né? A chata do rolê ou a chata que organiza tudo. Mas, por exemplo, num negócio, como é que um negócio funciona sem uma pessoa que planeja? Durante muito tempo eu me coloquei nesse lugar de chata. Então eu sempre falava, pô, eu sou a chata. Tá bom, eu sei, sou chata. Tá bom, eu sei, é chato isso mesmo. Mas de uns anos para cá, eu comecei a ressignificar isso. Para mim não é chatice. Eu me coloco como uma realizadora e uma executora de sonhos. E quando eu me coloco nesse lugar, eu falo, poxa, é tão importante fazer o que eu faço, é tão importante planejar. Por quê? Porque eu estou ajudando alguém ou a mim mesmo a realizar meu sonho. E para isso eu preciso ser firme em alguns momentos, eu preciso ser disciplinada em todos os momentos, porque senão é brincadeira de criança. Aí a gente só sonha como criança. Se a gente olha qualquer atleta de alta performance, a primeira coisa que esses caras são eles são disciplinados, não tem outra palavra. Não existe resultado sem disciplina, não existe. Então, a partir do momento em que eu comecei a ressignificar a minha própria profissão, eu tirei essa carga de, eu sou chata. Não, não sou chata. Eu facilito o alcance dos sonhos. E quando eu falo de sonhos, o sonho empresarial, o plano empresarial nada mais é do que o sonho do empresário, nada mais é do que o sonho do presidente daquela empresa. Então, ele precisa ser cuidado e tratado e regado diariamente com esse cuidado, com essa visão. E quando eu olho que eu sou uma grande defensora e executora de sonhos, eu não sou chata, eu sou legal, é pra caramba, Você tá? defendeu o seu ponto, É né? isso. Então, uma vida de quem quer realmente ter resultado é uma vida de uma pessoa comprometida. Então, eu quero ter um corpo legal, eu vou me comprometer com aquilo. Eu quero enriquecer, eu vou me comprometer com aquilo. Então, mais do que disciplina, é uma vida comprometida. Você está com compromisso de realizar aquilo que você precisa realizar. Então, faz todo sentido. E é uma vida de muita rotina. Então, eu tô musical hoje. Tem aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Essa é a minha vida. Todo dia eu faço tudo sempre igual. Faz parte. Essa é a vida de adulto que quer resultado. Eu já ia fazer uma pergunta, mas você já matou. Eu ia trazer a pergunta mas não é chato fazer todo dia? Não é chato? E qual que é a tua visão disso? Chato é não ter resultado. Chato é querer fazer uma viagem com a família e não conseguir.
Chato é sonhar a vida inteira um sonho e não conseguir realizar. Isso é chato. Como que a Jaque faz para manter um planejamento vivo? Eu sou apaixonada pelo resultado e não pelo plano. Ah, mas você não é a pessoa do planejamento? Sim, eu planejo para buscar resultado. Então, eu sou apaixonada, obcecada pelo resultado. Então, a cada 3 meses eu olho, poxa, foi isso que eu planejei. Me aproximou ou me distanciou do resultado que eu precisava? Me aproximou ou me distanciou do que eu precisava fazer e onde eu precisava chegar? Se me distanciou, eu simplesmente pego o plano, amasso, jogo fora e faço outro. Nossa, agora essa frase é boa. Assim. Apaixonada pelo resultado e não pelo plano. E não pelo plano. O plano é só um meio de alcançar um resultado. E se o meio que eu usei, ele não foi adequado ou não me trouxe o resultado que eu precisava, para que eu vou insistir no caminho? Eu tenho que achar outra forma. E nos forçar a fazer isso a cada 3 meses, tanto nas nossas empresas, nos nossos negócios, quanto na nossa vida, oxigena e coloca uma variável bem importante nesse molho, que é o quê? O resultado. Eu faço um plano para quê? Para buscar resultado e não para cumprir tarefa. O que eu quero com a tarefa? Resultado. Se não está me trazendo resultado, mudo. Busco outro caminho. Tem uma frase que eu usei muito em 2017, quando eu estava me preparando para correr uma meia maratona, que foi o quê? A gente muda o caminho, mas a gente não muda o sonho. É exatamente isso. Isso mostra o dinamismo de um plano. Isso é um plano vivo. Eu não me importo com o caminho que eu vou. Me importo se eu vou ou não alcançar o que eu preciso alcançar. Então, a cada 3 meses, ter essa reflexão e essa discussão com o teu time, se for um plano empresarial, ou com você, se for o teu plano pessoal, é extremamente importante. E foi por isso que tomamos a decisão de fazer não 1, mas 4 eventos do Plano Perfeito no ano. E se eu errar no meu plano? Ou como que eu vou saber se eu errei, se eu acertei? Tem como medir isso? O resultado. Então, um dos primeiros exercícios que a gente faz no plano, na hora de montar o plano perfeito, identifique a régua que você vai saber se você está se aproximando do seu resultado ou não. Defina uma altura para essa régua a cada mês. Então, vamos imaginar que eu defini que a minha régua é faturamento, é dinheiro, eu preciso guardar dinheiro. Quanto eu preciso guardar a cada mês? Então, contra resultado, não há argumento. Então, o que vai acontecer? Dia 29 de março, a gente vai olhar de maneira usando muito a minha frase, sem culpa nem desculpa, o que eu guardei de dinheiro e o que eu não guardei, se a minha régua for dinheiro. Pô, não guardei nada. Então, beleza, sem culpa nem desculpa, bora planejar o próximo trimestre. A minha régua que eu defini foi perder peso. Sobe na balança. Quanto você perdeu? Ganhei 3 quilos. Então, sem culpa nem desculpa, traça o plano para que você alcance no próximo trimestre. E um ponto importante, Ramon, quando a gente começa esse exercício de priorização e a cada 3 meses se aproximar do plano, a gente começa a se perguntar se aquele é o sonho que eu quero sonhar de verdade. Por quê? Para alcançar um sonho, eu tenho um preço a pagar. E muitas vezes, quando a gente começa a executar, a gente fala, pô, eu não quero pagar o preço disso. Isso para mim é muito pesado. Então, eu prefiro sonhar outro sonho, eu prefiro parar de me iludir, praticar o que eu chamo de auto-engano e traçar um sonho que eu verdadeiramente queira. Porque um sonho que não é verdadeiramente teu, ou não é verdadeiramente, ou você não quer pagar o preço por ele, ele vai ser pesado, não vai ser gostoso. Você não vai fazer aquilo com brilho no olho e ouvindo sininhos. Porque eu levanto todos os dias para trabalhar porque eu acredito no novo mundo. E eu sei as batalhas que eu tenho que lutar no dia a dia para ajudar na construção desse novo mundo. E se isso não fizesse sentido para mim, o meu sonho ia ficar pesado. Ia ficar... a energia que eu começo, a energia que eu uso para fazer as coisas, ela fica muito mais pesada do que ela precisa ser. Qual vai ser o resultado? Não vai ter resultado. Então, é importante esse exercício a cada 3 meses, porque a gente, inclusive, se questiona se a gente está pronto para pagar o preço do nosso sonho, ou se o nosso sonho é aquele mesmo, ou um sonho, como a gente fala em alguns áudios, já não combina com a versão atual.
que a pessoa está. Qual que é a diferença entre um sonho e um plano, já que na prática, para quem está chegando agora, para deixar isso claro, qual que é a diferença entre uma ideia, uma vontade que a pessoa tem e um plano? Ela acha que tem um plano. Eu vou usar mais ou menos uma frase que eu usei na grande mesa, onde eu falei da importância do tático, que é o planejar. Vamos imaginar, vamos fazer uma analogia. A estratégia da empresa está no mesmo nível que um sonho de uma pessoa. Estratégia, onde ela quer chegar, a visão é a mesma coisa de um sonho para uma pessoa. E quando a gente olha no mundo empresarial, a gente tem a camada tática, que é a camada que faz a interpretação da estratégia em ação. Quando eu olho pro sonho, é exatamente isso, é a minha estratégia de vida, é onde eu quero chegar. Agora, se eu não tenho um plano, eu não vou conseguir sair do lugar. E a frase que eu usei na grande mesa foi: estratégia sem tática é como um GPS sem rota. Ele sabe o destino, mas não sai do lugar. Um sonho sem plano é como um GPS sem rota. Você sabe onde quer chegar, mas você não sai do lugar. Simples assim. De onde eu vim, das pessoas que eu conheci, ninguém é ensinado isso na escola. Você não aprende isso na escola. Pelo menos eu não aprendi isso na escola. Não aprende. Eu acho que é o grande erro. Nem na escola, nem nas escolas de administração, nas faculdades. Inclusive, tem até um certo preconceito dessa camada tática. Não, ou eu quero sair do operacional e eu quero ser estratégico. Quantas vezes você já escutou isso? Principalmente de empresários. Eu quero sair do operacional, eu quero virar estratégico. Mas, cara, quem dá ritmo para as coisas é a camada tática operacional. Quem faz um sonho acontecer, mais do que ficar sonhando, divagando, pensando, é você ir para ação. Você vai para ação onde? Com um plano. Entendeu? Então, a gente precisa tirar esse preconceito e a gente precisa entender que um bom plano vai levar a gente onde a gente quiser, para onde a gente quiser. E, infelizmente, isso não é ensinado na escola, assim como matemática financeira, finanças pessoais também não. E eu ouvi uma frase, eu li no meu direct e essa eu peguei para trazer para você. Eu já pensei assim no passado, desaprendo a pensar assim, mas ainda ouço isso de outras pessoas. Eu sou muito criativo, sou muito criativa. Se eu for fazer plano, eu vou me engessar e não vou conseguir criar mais. Você já ouviu isso alguma vez? Milhares de vezes. O que você pensa sobre isso? Uma vez eu dei consultoria numa agência de marketing, meu maior desafio era com a equipe de criação. Outra vez eu dei para uma grande marca de moda feminina e o grande desafio eram com os estilistas. Eles eram muito resistentes. Só que, de novo, contra-resultado não há argumento. A partir do momento que eu organizei tanto um quanto o outro, eles entenderam o poder do plano, nunca mais eles deixaram de usar. Porque, de novo, o plano protege. Então, não adianta, eu sou criativa, desculpa, criatividade sem plano é só um bando de ideias soltas que não vai te levar a lugar nenhum. Olha as pessoas mais criativas da história da humanidade. Todas elas tinham um plano de ação por trás, todas elas. Ninguém vive uma vida memorável, como a gente fala, com grandes resultados sem um plano. Desculpa, não existe. Qual que é o maior erro, ou maior não, mas um grande erro que as pessoas cometem nessa fase de replanejamento? Não ser sincero. Tentar maquiar um número. Dá um exemplo disso. Tipo, vou voltar ao exemplo do emagrecimento, que é algo muito emblemático. Planejei para perder 6 quilos, 2 quilos por mês no primeiro trimestre. Subo na balança e não perdi. Ou engordei ou não alcancei os 6 quilos. Olhar aquilo e falar, é que eu não dormi bem ontem, tô com o líquido retido. Não, isso não é gordura, não. Passei mal, tomei um remédio que me inchou. Então, é buscar a justificativa para uma ineficiência. É a gente olhar o número como ele tem que ser olhado. Subiu na balança, chegou no menos 6? Não cheguei no menos 6. Cheguei no mais 3. Engordou 3 quilos, agora você tem 9 para buscar. É factível buscar 9? Não é. Então, beleza, vamos tentar buscar os 6 ou vamos diminuir? Então, assim, é a falta de sinceridade e maturidade para olhar o número como ele tem que ser olhado. De novo, sem culpa nem desculpa. Depois, lá que você replanejar e começar a coisa acontecer,
você faz lições aprendidas, você entende o que aconteceu, se faltou permissão, se faltou rodar um protocolo, o que faltou. Mas se você não olhar de maneira fria o resultado que você efetivamente planejou e você realizou, você não vai conseguir se aproximar do seu sonho e dificilmente você vai terminar o ano como precisa terminar. E isso é um conceito que a gente traz de agilidade. Se você olhar para todas as metodologias de gestão que preconizam a agilidade empresarial, elas vão focar muito numa revisão trimestral de plano. O mundo corporativo tradicional, mais tradicional, ele não está habituado a montar e revisar o plano 4 vezes no ano. Ele monta um plano no começo do ano e ele vai empurrando aquele plano o ano inteiro. Só que quando a gente faz isso, a gente não coloca uma variável importante, que é a sua evolução e o seu resultado. E se você não revisitar isso a cada 3 meses, a chance de você ficar lento, ela aumenta a cada mês. A chance de você se cansar do seu plano, ela aumenta a cada mês. E quando você se cansa do seu plano, dificilmente você vai executá-lo, porque você nem vai ter coragem e vontade de falar sobre ele. Por isso a importância da revisão trimestral. De verdade, eu acho que uma vida sem sonho é uma vida sem propósito. De verdade, eu acho que se eu não tivesse sonhos para realizar, a minha vida não teria um propósito. E aí eu não vivo, eu sobrevivo. E para mim isso é um lugar muito desconfortável. Então, o que eu posso dizer é, não tenha medo. Não tenha medo de sonhar, se permita sonhar. Você ainda pode e deve sonhar, mas acima de tudo, não tenha medo de planejar. Não tenha medo de olhar de maneira sincera e até acolhedora aonde você está. Porque você não adianta se culpar. Estou endividada. Não adianta se culpar. Mas meu relacionamento está ruim. Não adianta se culpar. Vamos olhar daqui para frente. A vida é daqui para frente. O que passou, a gente tem as ferramentas, a gente tem os protocolos, a gente tem toda a teoria da permissão para suportar. Para quê? Para que a gente possa olhar para frente. Então, quem tem medo de planejar, quem está nesse lugar desconfortável, eu sugiro fazer um pense comigo com um aliado antes do encontro. Sugiro rodar um protocolo do medo antes do encontro, para que você esteja de corpo e alma vivendo não o sonho de alguém, vivendo o teu sonho, a tua vida, a vida que você quer levar até o final da vida. Boa.